Boa noite, pessoal. Hoje estamos iniciando mais uma entrevista, né, do canal Política e Cidadania. Hoje vou estar entrevistando o Alba e eu gostaria que ele estivesse falando um pouco sobre a trajetória dele em relação ao canal que ele tem no YouTube e também sobre, né, a abordagem, né, que ele faz no canal. Posso me apresentar, Janaína? Sim. E aí, boa noite todo mundo. Meu nome é Álvaro Separavich, como está escrito aqui embaixo. Eu tenho um canal no YouTube chamado Irmão Energismo, né? A gente aborda vários assuntos em volta de cultura, filosofia e, e cristianismo, né? E acho que há um bom tempo, acho que desde que a gente começou, a gente acaba abordando um pouquinho de questão política, mas principalmente mais recentemente, dentro de um ano para cá, a gente começou a abordar com um pouco mais de peso esse assunto, né? E se eu posso fazer também um jabá aqui, fica todo mundo aí convidado para dar uma visitada lá no canal. Tem no YouTube e no Instagram, né? Chama Irmão Nergismo no YouTube e Instagram. Acho que apenas isso. Para iniciar, né, com a nossa primeira pergunta, como cristão, né, você acredita que nós, cristãos, podemos entrar, né, em um cargo público, assim, relacionado à política, de repente se candidatar, né, de repente ser vereador, deputado? Gineina, eu já vou responder a pergunta, mas aí se você puder, o seu áudio está chegando para mim com um pouco de delay, com alguns ruídos, se quiser conferir isso, mas aí até então eu vou respondendo a pergunta, beleza? Ok. Uma pergunta se o cristão ele é correto para o cristão tomar esses cargos públicos, né? Sim, Um cargo isso mesmo. público é, por definição, exercer domínio, né? Quando você se torna ali um político, uma pessoa lá, um cargo público, você vai ou legislar ou aplicar aquilo que foi legislado. Ah, é sempre uma questão de exercer um domínio, ou de forma legal, ou de aplicar a legislação. Dessa forma, com certeza, o cristão ele deveria se empenhar em fazer isso. Isso inclusive, uma ordenança divina, né? A gente exercer domínio sobre a terra e sobre o planeta é uma ordem divina, né? Uhum. O que normalmente as pessoas acabam falando é que, tipo, putz, você não pode tomar parte nesses cargos públicos que são coisas aqui desse mundo e coisas similares a essas, né? Mas Deus sim nos dá ordenanças para as coisas desse mundo. Se os cristãos não tomarem frente nessas questões de exercer domínio e de que aqui no Brasil é você tomar um cargo público, quem vai fazer isso são ímpios, anticristãos, pessoas que odeiam a Deus e a nossa religião, e eles vão legislar e aplicar leis que são contra a nossa religião. Então, a gente tomar um posicionamento de que o cristão ele não pode tomar parte em cargos públicos e afins, é quase que a mesma coisa que falar que o cristão ele deve se posicionar a favor da autodestruição. Nós não vamos nos envolver com a política. Pessoas anticristãs vão se envolver com ela e vão usar a política para destruir a nossa fé, né?
A gente pensar alguma coisa contrária, que o cristão não possa se envolver nisso, é quase que um suicídio político, né? O cristianismo se suicidando politicamente e publicamente, né? Sim. Então, eu acredito que a primeira questão, né, ela já foi abordada, né? E realmente, então, né, você está considerando que os cristãos realmente podem, né, estar participando da vida pública, né? É um dever, né? Porque, tipo, quando a gente usa o palavreado, você se tornar um político, essas coisas, ué, onde é que a gente acha isso na Bíblia, né? É difícil. Agora, se a gente enxerga cargo público como exercer domínio, isso daí tá na Bíblia, tá lá em Gênesis. É uma ordem divina os cristãos exercer domínio, né? Isso não é todos os cristãos em todas as áreas, né? Mas as pessoas que recebem o dom de Deus para cada coisa, né? Devem obedecer com esse chamamento divino, né? E vai ter gente que vai receber o chamado para fazer isso na política, né? Sim. Partindo agora para a segunda questão, né? Em relação à atuação, né, dos políticos cristãos atualmente, você acredita que está sendo positiva ou mais negativa, prejudicial, né? Sim, Então, primeiro que é difícil a gente apontar cristãos e a atuação dos cristãos, pelo menos em cargos públicos, né? Uhum. E dado isso, aí fica difícil responder, putz, será que a atividade dos cristãos está sendo benéfica ou não? Se a gente não consegue apontar onde é que está um cristão para fazer que faça esse tipo que esteja trabalhando na política, fica difícil para a gente falar isso, né? Putz, o trabalho do cristão está sendo bom ou ruim, né? Mas isso em cargos públicos, né? Fora de cargos públicos, a gente consegue ver claramente como que os cristãos eles se posicionam, né? Igrejas, ou assim, ou pelo menos o movimento cristão como um todo. Ultimamente, a igreja tem ficado cada vez mais politizada, né? E politizado eu digo tomar um partido. Você é de direita ou você é de esquerda? Você é daquele grupo ou você é daquele grupo, né? Eu não vejo isso assim. Eu não acho que a gente possa avaliar isso como negativo ou positivo. A gente precisa avaliar se o posicionamento dos cristãos é positivo ou negativo a partir de outros parâmetros, né? Se o cara é de um partido ou outro, é como se fosse o sintoma de um real problema ou de alguma coisa que está acontecendo, e não aquilo em si, né? Então, por exemplo, por que um cristão ele se torna um conservador e ele vai para um cargo público ou até ele faz propaganda política para alguém? Ele tem convicções para ele fazer isso, né? Ninguém faz as coisas sem sentido algum, né? Dado isso, aquilo que os cristãos hoje, mesmo fora de cargos públicos, né, eles praticam em torno da política, a meu ver, não benéfico porque as pessoas ainda não estão completamente conscientes o que significa estar em cargos públicos, exercer algum tipo de cargo público e a relação entre o Estado, o governo, políticos e pessoas públicas e a população, né? Normalmente, a maior parte dos cristãos não vai tomar frente em cargos públicos. Isso vai ficar para uma minoria dos cristãos, né? Os outros vão ter que trabalhar, ter uma empresa, aí estudar. Tem outras coisas na vida que não são exercer um cargo público, né? Mas existem deveres que todos os cristãos precisam ficar conscientes sobre política. E nesse aspecto, isso aí é um horror. Isso aí é um negócio horrível. Os cristãos não têm noção alguma de como devem viver e devem pensar sobre
a vida pública, né? Os cristãos, hoje, isso aí é uma coisa que eu tenho certeza absoluta. Os cristãos estão completamente perdidos quando a gente fala de questões legais do Estado, do governo civil e afins. É uma quantidade infimamente pequena de pessoas que realmente estão conscientes e sabem o que estão fazendo, não estão fazendo coisas saudáveis, né? Mas isso eu não acho que deva ser assim, um desmotivador para a gente, né? Mas Sim, um motivo para a gente continuar trabalhando e é, é, aumentando mais, espalhando a nossa fé, inclusive uma fé que tem aplicação na vida completa, inclusive na política, né? sim. Eu acredito que realmente isso não deve ser algo que nos desmotive, né? Mas deve, na verdade, estimular realmente, né? Que o cristão ele tenha interesse, né? Sobre essas questões e entenda realmente a função, né? Dele em todo esse ambiente, né? Sim. E agora partindo para a terceira questão, né? Você considera que o cristianismo ele é mais favorável ao capitalismo, né? Agora entrando mais nessa questão diretamente, né? Ao aspecto mais politizado, né? Ah, certo. Se o cristão ele é a favor ou contra do capitalismo, né? O primeiro, a gente precisa definir o que é capitalismo. Se a gente não souber definir o que é isso daí, qualquer resposta que a gente der, ou não vai ser preciso ou vai estar errada. Hoje em dia, o que a gente entende como capitalismo, inclusive eu fiz alguns vídeos sobre isso no meu canal, né? Se o pessoal quiser dar uma olhada lá. Mas Sim, uma das coisas que as pessoas entendem como capitalismo é o consumismo exacerbado. Você não ter limites para consumir. E tanto que as pessoas elas usam o termo de capitalismo selvagem. Ora bolas. O que é um capitalismo selvagem, né? O conceito que se tem de capitalismo é você consumir e comprar aquilo que é completamente supérfluo e não vai ajudar em nada. É sim, você gastar tudo o que você tem para você comprar as coisas, como se o capital fosse algum tipo de poder divino, que ele consegue, sei lá, consegue comprar as coisas. Se eu tenho capital, a minha vida vai ser incrível. Se eu não tenho dinheiro, a minha vida está fadada ao fracasso. Esse conceito de capitalismo não tem nada a ver com a Bíblia. E na Bíblia não está escrita a palavra capitalismo, né? sim, Como é que a gente pode entender ou até atualizar o termo capitalismo à luz da Bíblia? A palavra capitalismo, né, ela tem a raiz na palavra capital, e a palavra capital sim, vem de cabeça, né? Quando uma pessoa tem aquilo que é capital, então, por exemplo, todo mundo tem uma coisa capital, que é aquilo que está em cima do seu corpo, é a sua cabeça, né? Quando a gente fala sim, que uma pessoa vai receber uma punição capital, significa que ela vai perder aquilo que é mais essencial na vida dela, que é a cabeça dela. Normalmente as punições capitais são degolando, cortando a cabeça da pessoa fora. Se a pessoa perde a cabeça dela, ela perdeu a própria vida, porque é essencial para a vida que a pessoa tenha uma cabeça em cima do corpo dela. Né? Dado que o significado da palavra capital é aquilo que é essencial, a gente pode perguntar esse termo, capital, à luz da Bíblia. O que é capital para o cristão? Ou à luz da Bíblia, o que é capital para a nossa vida? A gente consegue elencar várias coisas, né? Várias ordens divinas para o ser humano, a gente pode ter como capital. Ou essenciais
para a vida humana. Mas normalmente, como a gente utiliza o termo capital para área econômica, né? Sim. O que a Bíblia entende que é capital, essencial para a economia, né? Como que o cristão deve enxergar e como que a Bíblia aborda esse assunto? Aquilo que é mais essencial para a vida cristã está claramente descrito em Gênesis, logo depois de Deus ter criado o mundo. Uma das ordenanças capitais que Deus dá para o homem são ordens e bênçãos, né, ao mesmo tempo. Ele vai falar para o homem, para o homem e para a mulher: multipliquem-se e encham a terra, dominem sobre todos os animais e sobre a terra. Esses são os mandamentos mais fundamentais da vida humana e, logicamente, principalmente do cristão. Porque se o cristão não... Se os seres humanos não tiverem filhos, a humanidade vai acabar. Pode ser que a gente continue vivo até então, mas sei lá, depois que a gente morrer, passando essa geração, se as pessoas pararem de ter filhos, pronto. A humanidade morreu, acabou. Nós matamos a sociedade, a humanidade, porque nós desobedecemos a ordem de Deus de ter filhos e multiplicar e encher a terra. Isso é essencial. Só que, pelo menos diretamente, essa ainda não é uma diretriz econômica. A outra ordenança, ela é uma diretriz econômica e essencial, que é exercer domínio sobre a terra. Esse deve ser o significado de trabalho para todos os cristãos, e esse deve ser o significado de capital. Porque aquilo que é capital, essencial para o cristão, é o trabalho. Então, a gente definiu o que significa a palavra capital, né? Então a gente vai voltar para a pergunta. O cristão, ele é favorável ao capitalismo ou não? Bem, a gente sabe o que é capital. O que é capitalismo? Ou descapitalização? Quando a gente tem o conceito claro na nossa mente do que é capital, que é o trabalho e o fruto do trabalho, as coisas que envolvem o trabalho, a gente está fazendo capitalização quando nós trabalhamos e acumulamos o nosso trabalho. Quando nós somos a favor da descapitalização, significa que nós vamos descapitalizar, ou seja, tirar aquilo que é essencial, parar de trabalhar e não acumular trabalho. Olha que interessante. Quando a gente tem isso definido, o conceito de capitalismo atual, que seria consumismo exacerbado, ele é completamente contrário ao conceito cristão de capitalismo. Porque se no conceito cristão o capital é o trabalho, descapitalização seria consumir tudo e não trabalhar. Você consumir todas as suas reservas de trabalho e você parar de trabalhar. Isso é a definição de descapitalização em termos bíblicos e cristãos. E quando a gente coloca isso do lado de consumismo, que é o que normalmente as pessoas entendem como capitalismo, as duas coisas não conversam. Agora, se a gente... Então, a minha resposta, ela tem uma via dupla, né? Se a gente está trabalhando com termos seculares e pagãos de capitalismo, não, jamais. O cristão é completamente contrário ao capitalismo. Agora, se a gente está falando em termos cristãos bíblicos, o cristão é o cara mais capitalista que existe, porque existe alguma outra coisa que o cristão faça que não seja obedecer a Deus? Uma das ordens mais essenciais que Deus dá para o ser humano é trabalhar e acumular o esforço do seu trabalho. Ora, se isso é o que é mais essencial, o cristão é o capitalista mais extremo que existe. E
E é importante a gente compreender isso, né? A gente, com certeza, precisa entender essa ordem divina em Gênesis como o fundamento de capital e de capitalismo para o cristão. Mas as regras que vão ser determinadas, a gente não consegue extrair só desse trecho, né? Existem várias outras diretrizes de como nós devemos exercer domínio sobre a terra, como nós devemos trabalhar, acumular o nosso trabalho e todas as coisas em volta disso, em outros textos, né? Principalmente no Pentateuco, mas também isso vai respingar em todo o resto da Bíblia, né? Existem diretrizes econômicas essenciais para o cristão que vão estar em toda a Escritura, né? Eu não sei se a minha resposta foi completa o suficiente, mas se eu não fui muito claro, você pode me avisar. Foi claro, sim. Eu acredito que foi abordado o que realmente significa, né, o capitalismo para o cristão, né? E eu acredito que isso já é uma base para responder se o cristão ele pode, né, se ele pode ser capitalista ou não, no sentido, mas agora abordando o sentido bíblico mesmo, não o sentido mais secularizado, né? E Sim. partindo agora também para a próxima questão, e o socialismo, né? Como que fica essa questão? Nós já abordamos o capitalismo e o socialismo. É possível um cristão socialista ou ultimamente tem, tem tido outros nomes até relacionado ao progressismo e tantas outras abordagens, né, que são realizadas. Sim, tem algumas coisas que são importantes a gente pontuar antes de responder propriamente a pergunta. A mesma coisa que eu fiz na questão anterior. Porque até como a gente fez anteriormente, se a gente não definir claramente o que é capitalismo e os termos que a gente vai usar, a gente pode tomar rumos completamente diferentes, né? Então a gente precisa definir os nossos pressupostos para a gente compreender e saber por onde que a gente vai caminhar. Dado isso, uma das primeiras coisas que a gente pode pontuar aqui é que capitalismo não é um modelo econômico. Ele é o único modelo econômico. Não existe economia que não seja capitalista. Por quê? O que significa a palavra economia? A gente vai falar, é o jeito que a gente trabalha com o nosso dinheiro, né? Os termos da palavra economia, eco é de meio ambiente, de ambiente, e nomia é lei ou regra. Quando a gente fala desses termos de economia, a gente está querendo dizer as regras que são estabelecidas dentro de um ambiente, né? Então, é esse o significado da palavra. Normalmente as pessoas utilizam isso para termos financeiros, né? Se a gente for entender dessa forma, então, para deixar bem claro como que a gente está trabalhando esses termos, economia, na forma com que normalmente a gente utiliza, são as leis que vão ser estabelecidas dentro do ambiente, do meio ambiente financeiro. Se a gente entender dessa forma, a gente precisa fazer uma pergunta. Quem é que determina como é que a gente deve viver a nossa vida? Como é que a gente vai fazer negócio? Como é que financeiramente a gente vai viver? A única pessoa que tem poder para definir essas leis e regras é o arquiteto do universo, é o próprio Deus. Existe algum ser humano que tenha determinado as leis da física? Ou até tudo aquilo que sobe e desce, né? Tem alguma lei aí física que as coisas caem para baixo. Foi um ser humano que inventou essa regra? Foi algum ser humano? Eu acho que seria bom que as coisas caíssem para baixo
porque senão as pessoas vão viver flutuando. Aí, é verdade, aí as coisas, todas as coisas passaram a ficar grudadas no chão. Isso não faz sentido algum. O ser humano não consegue criar uma regra do nada. A gente entende as regras e nós descobrimos as regras que já estão sendo aplicadas na realidade. Quem criou essas regras foi Deus. Nós apenas descobrimos elas, né? Quando a gente entende isso, nós já temos uma diretriz para todas as áreas da vida, que é a Bíblia. A Bíblia vai dar as diretrizes para a nossa vida. Inclusive, nesse ponto, a Bíblia é muito clara, como a gente abordou na sua pergunta anterior, né? Se o cristão é a favor ou contra o capitalismo. Dado que o trabalho é a essência econômica, com certeza o cristão ele é a favor do capitalismo, mas quando a gente faz se a gente perguntar sobre esse termo, o capitalismo é um sistema econômico? Não, ele é o único. Não existe sistema econômico que não seja baseado no trabalho. É impossível. Sem trabalho, é impossível existir economia, é impossível existir capitalismo, é impossível existir vida humana. O ser humano só vive porque ele consegue trabalhar. E isso não é uma questão, o trabalho é importante, então a gente precisa trabalhar. A palavra de Deus é importante. Isso é uma questão profundamente religiosa, né? Quando Deus ele fala, olha, o ser humano precisa multiplicar e encher a terra. Se a gente não fizer isso, igual a gente deu o exemplo anterior, a humanidade vai acabar. Todo mundo vai morrer. O ser humano, você precisa exercer domínio sobre a terra. Isso é o trabalho. Se o ser humano não trabalhar, como é que ele vai comer? Se ele não plantar o seu alimento no solo, como é que ele vai comer? Se ele não for caçar animais, como é que ele vai comer? É impossível que o ser humano exista se não houver trabalho. Esse é o único modelo econômico existente. Então, beleza, a gente pelo menos colocou isso como um parâmetro. Aí a gente volta para a pergunta, né? Se o cristão ele pode ser ou não a favor do socialismo, né? Sim. Se o capitalismo é o único modelo econômico, o que é o socialismo? O socialismo ele não pretende ser um modelo econômico, né? Ele abrange a área econômica, mas ele não se resume a isso. Ele é muito mais amplo do que questões econômicas. Normalmente as pessoas estão acostumadas a colocar eles como contrapostos, né? Um lado existe o capitalismo e no outro existe o socialismo. Isso é uma ilusão. O único modelo econômico que existe é o baseado no trabalho. Isso a gente precisa deixar definido. O que é o socialismo ou o marxismo, o comunismo? Esse movimento fundado, eu não sei nem se eu preciso explicar isso, porque todo mundo já sabe quem é que foi que fundou isso, né? O Marx, ele foi o pensador por trás dessas ideias, e ele que colocou as ideias dele como um contraponto ao capitalismo, né? Isso não significa que está certo ou está errado. Ele definiu que ele iria colocar o socialismo e o comunismo como um contraponto ao capitalismo. Então, quando a gente aborda isso dessa forma, é uma forma marxista da gente abordar esse assunto, né? Por isso que eu primeiro defini os termos antes, para a gente saber onde é que a gente está pisando quando a gente chega aqui. Dado que o socialismo não é necessariamente um modelo econômico, mas abrange a economia, então a gente precisa fazer algumas perguntas sim, básicas, né? Eu não vou ter tempo aqui para definir com precisão tudo aquilo que é o socialismo, mas a gente tem, pelo menos claro, algumas coisas que fundamentam o socialismo.
que é o método dialético. Eu não sei se tu sabe o que é o método dialético, Janaína, mas eu vou me dar o esforço aqui de explicar, porque com certeza tem gente que não sabe o que é o método dialético. O Marx, quando ele estava escrevendo sobre o socialismo, né, antes dele chegar nesse ponto, ele primeiro estabeleceu algumas coisas antes, né? Uma das coisas que ele estabeleceu foi o método dialético. Ora, bolas, o que é o método dialético, né? Na cabeça do Marx, como é que a sociedade e as coisas elas evoluem? Como é que se dá a evolução? Porque é lógico que Deus não existe na cabeça do Marx, tá? Eu entendo aqui que eu estou processando como se estivesse na cabeça do Marx. Dado que Deus não existe, como é que nós chegamos até o ponto onde nós chegamos? Ora, por meio da evolução, né? De uma forma natural. E como é que as coisas se dão por meio da evolução, né? Ué, existem dois seres, eles têm aspectos distintos, diferentes, eles o mais forte, ele vai sobrepor o mais fraco, ele vai matar o mais fraco, e o mais forte vai permanecer, ele vai proliferar e vai continuar existindo, né? Que é se perpetuar o mais forte, né? Isso é mais ou menos o que o Marx entende como a dialética. É você pegar um argumento, um lado, você pegar um outro argumento, um outro lado, e você combater eles dois. E aí, por meio desse combate, você vai ter um resultado no final. Alguma coisa vai sair no final. E esse resultado é a evolução. É o resultado da evolução, né? Então, o método dialético é você fazer um combate de ideias, e o resultado que você tem desse embate vai ser o produto da evolução. Isso é o método dialético. O Marx, ele aplica esse método na vida humana. Então, dessa forma, como é que a sociedade vai evoluir, Janaína? Como é que o ser humano vai evoluir? Pelo método dialético, né? Segundo Marx, pelo método dialético. Então, como é que a sociedade evoluiu até aqui? Ora, porque existia um monte de guerra, aí as guerras foram solucionadas, existiram combates e embates, e no resultado, o resultado desses combates e embates foi alguma coisa melhor do que se tinha antes. Olha, que bom. E aí depois, a sociedade vai estagnar? Não. A sociedade não pode estagnar. Então, vai haver mais conflito e mais embate. E aí, então, vai se ter um novo resultado. E conforme você vai fazendo isso, o método dialético vai sendo aplicado na sociedade, a sociedade vai evoluindo. E aí, olha esses pontos, né? A sociedade precisa estar em constante conflito. Isso daqui é uma coisa clara que a gente precisa estabelecer antes da gente chegar no socialismo. A sociedade necessita estar em constante conflito para que ela evolua. A sociedade precisa estar em conflito constante para que ela realmente chegue em algum lugar melhor. Olha que incrível, então. A gente precisa criar guerra para que nós chegamos em algum resultado bom. A única forma da gente chegar num resultado bom é a destruição anterior. O conceito marxista e socialista de evolução é, por meio da destruição, nós temos dois elementos, nós causamos uma destruição e o resultado desse embate é uma coisa boa. Aí eu faço uma pergunta, uma perspectiva cristã. O cristão entende que a destruição pode gerar alguma coisa boa? De maneira alguma! De maneira... Isso é inadmissível numa perspectiva cristã. Mas, dado isso, quando a gente enxerga a pergunta que tu fez, o cristão ele pode ser socialista? Dando uma resposta, isso pode ser um acidente na vida de um cristão. O que eu quero dizer com isso? Todo cristão, um dia ele se converteu.
ele estava afundado em pecado e ele recebe um novo coração, ele se converte a Deus. Dado isso, um cristão, ele pode ter vícios na sua vida e pode ter conceitos na sua vida que não são completamente fundados na palavra de Deus. E, por exemplo, socialistas, comunistas, marxistas, pessoas de esquerda, pessoas de direita, todas as pessoas de todos os aspectos políticos, eles podem se converter e passar a crer em Deus. Dado isso, pode sim acontecer que um cristão ele seja socialista, mas veja, isso é um acidente. Tem uma passagem de Provérbios que é: a vereda do justo é como a luz da aurora, brilha cada vez mais até que seja o dia perfeito. Dado que os fundamentos do socialismo eles são perversos, você alcançar algo bom através de destruição, um cristão que vai caminhando e melhorando a sua vida e se tornando cada vez mais santo e mais parecido com Cristo, mais parecido com Deus e a sua palavra, ele, olhando para a sua vida e vendo esses fundamentos completamente perversos, ele não vai ficar muito feliz com isso e ele vai procurar uma alternativa que seja divina, uma alternativa que Deus dá, né? A forma com que Deus dá para a gente abordar esses assuntos. E essa pessoa ela vai começar a ser direcionada para fora desse campo. Então perceba, né? Se a gente for fazer a pergunta, um cristão pode ser socialista? A minha resposta é depende, né? Porque pode acontecer um acidente, né? Uma coisa acidental de um cristão ser socialista. Mas o rumo do cristão é ser escravo da palavra de Deus, é estar completamente submisso à palavra de Deus. Dessa forma, pode sim ser que um cristão ele seja socialista. Dado que ele continua sendo cristão, ele vai sair daí. Ele não vai permanecer socialista. Igual nas palavras de Cristo, você não pode servir a Deus e a Mamon. A gente, em algum momento, vai ou servir apenas a Deus ou apenas a Mamon. Ou a gente vai amar mais algum senhor do que a outro, né? Sim. E vai aborrecer a outro. A gente pode fazer a mesma coisa, entender esse assunto da mesma forma com o socialismo. Ou o cristão vai agradar mais a Deus, ou ele vai agradar mais a Marx e ao socialismo, né? Em algum momento, o cristão ele vai ter que fazer uma escolha. E se ele escolher o socialismo, ele deixou de ser cristão, né? Sim, eu acredito que ficou bem claro também, né, essa resposta com relação, né, também ao fundamento, né, ao que significa, né, essa questão do socialismo e também a questão de que não tem como, né, servir a dois senhores, né, realmente. E eu acredito que a gente pode passar para a próxima pergunta, que está relacionada à perspectiva do o reconstrucionismo, né? Isso. Normalmente as pessoas não ouvem falar disso. Ora bolas, o que é reconstrucionismo, né? Tudo o que eu falei aqui, ele tem, em algum certo aspecto, uma perspectiva reconstrucionista, né? Porque eu sou reconstrucionista, então eu acabo falando sempre dessa perspectiva, né? O reconstrucionismo, ele foi um conceito fundado pelo Cornelius Van Til. Ele era um filósofo, né? E ele que cunhou esse termo de reconstrucionismo. Mas ele não ganhou impacto com nada assim que o Van Til escreveu. O Van Til chegou a escrever sobre, mas as pessoas não estavam interessadas nisso quando elas viam os livros do Van Til, né? Esse assunto ele acabou sendo mais abordado com um dos alunos do Van Til, que foi o Rushdoony, o Rosas John Rushdoony.
ele que escreveu muito sobre o assunto, né? E esse conceito reconstrucionista hoje é muito fundamentado no trabalho do Rushduni. O que é o reconstrucionismo? A palavra, o tempo inteiro eu fico definindo o que é as coisas para depois falar sobre elas, né? Sim. A palavra reconstrucionismo vem de você reconstruir. Então, o que é que o Van Til e o Rushduni estavam querendo reconstruir, né? Eles têm uma perspectiva da vida completamente fundada na Bíblia. Quando a gente faz isso, a gente consegue ver um colapso completo na vida humana. Assim, o mais importante, o mais importante colapso cósmico na vida humana e no universo foi a queda do homem, o pecado, e tudo que a gente vive hoje é uma coisa derivada desse colapso do relacionamento de Deus com o homem. A ideia e o propósito divino para o ser humano é que ele tivesse comunhão com Deus durante todo o tempo, né? Mas o homem, ele caiu, ele pecou e se afastou de Deus. E por isso, várias coisas ruins e perversas se derivaram desse colapso e dessa quebra de comunhão com Deus. Dado isso, e dado que Deus é quem faz todas as coisas boas, o que é que a gente precisa fazer? Se o homem saiu do plano original de Deus, ora, então a gente precisa voltar para o plano original de Deus, né? E esse é o conceito de reconstrucionismo. A gente voltar ao que originalmente Deus planejou ao ser humano. Mas como que isso deve ser feito? O homem, ele construiu várias coisas que são baseadas na sua inimizade com Deus. O que a gente precisa fazer, então, é reconstruir. Dado que tem coisas construídas que são avessas à palavra de Deus e a Deus, a gente precisa reconstruir essas coisas, só que de uma perspectiva de a gente entrar em comunhão com Deus, né? E a gente reconstruir as coisas visando ter comunhão com Deus. Esse é o conceito de reconstrucionismo, né? Dessa forma a gente, em todo o tempo, na vida inteira, o reconstrucionismo ele se aplica em toda a vida do cristão. E se a gente aborda dessa forma, todo cristão, se ele é cristão e ele vive uma vida cristã fiel, ele, em algum ponto, ele vai ser reconstrucionista, né? Mesmo que ele não entenda esses conceitos que eu falei, e ele não tenha lido nada de Van Til, Rushduni e essas coisas, se ele vive uma vida cristã e ele quer ter comunhão com Deus, pelo menos no aspecto de comunhão dele com Deus, ele está sendo reconstrucionista. Eu quero reconstruir a minha comunhão que eu tinha, que eu originalmente deveria ter com Deus, né? Que é paz com Deus. Isso é alcançado por meio de Cristo, né? Então, toda essa comunhão, essas coisas, elas têm fundamentos e todo cristão, ele vive dessa forma. A única diferença que define de um cristão comum para um reconstrucionista é que o reconstrucionista ele vai aplicar isso em todas as áreas da vida, né? Então, essencialmente, todo reconstrucionista precisa ser cristão. E um cristão, se ele quer obedecer a Deus em todas as áreas da sua vida, a gente pode enquadrar esse cristão como um reconstrucionista, ou seja, ele quer obedecer a Deus em todas as áreas da sua vida. Eu acho que fica claro, então. Eu acho que não se resume a isso, né? Se até o pessoal quiser saber um pouco mais sobre o assunto, tem uma outra live que a gente fez só sobre esse assunto no canal Instituto Calvinista de Filosofia, né? Tem uma live lá só sobre esse assunto, se o pessoal quiser mais sobre, consegue encontrar por lá. Mas eu acho que por aqui é suficiente. Sim. Passando agora, né, para a próxima pergunta, em relação às leis, né, do Antigo Testamento, também analisando
o que foi falado também na pergunta anterior, você acredita que existe a possibilidade das leis, né, no caso do Antigo Testamento, passarem, né, para os dias de hoje? E como poderia ser feito isso, né? Certo. Então, são duas perguntas extremamente importantes. Primeiro, se as leis do Antigo Testamento deveriam ser aplicadas nos dias de hoje. Primeiro, que tem bastante lei no Antigo Testamento, a gente precisa definir bem elas, né? Existe um conceito hoje em dia que é a tríplice partição da lei, que a lei ela é partida em 3 partes. Eu acredito que essa é uma forma completamente imprecisa de abordar o termo, de abordar esse assunto, porque essa tríplice partição da lei que é feita é fundada que exista uma lei civil, uma lei cerimonial e uma lei moral. Essa é o conceito de tríplice partição da lei. O que acontece? Existe sim uma divisão entre uma lei cerimonial no Antigo Testamento, ou seja, as cerimônias que eram feitas no templo, e leis civis. Essa divisão ela existe e ela é até muito importante. Mas a tríplice partição da lei ainda tem um outro ponto, que é a lei moral. Aí, o que é uma lei moral? Esse termo é a mesma coisa que você falar subir para cima e descer para baixo. Toda lei é moral. Não existe lei que não seja moral. Todas as leis elas têm um parâmetro daquilo que é certo e daquilo que é errado. Ela define o que é certo e o que é errado. E certo e errado é uma questão moral. Então, se é uma lei, necessariamente precisa ter uma moral. Aí, dado isso, como é que eu entendo? Essa é uma lei moral. É lógico, todas as leis são moral. Todas as leis são morais. Quando a gente entende isso, como é que a gente faz a tríplice partição da lei em cerimonial, civil e moral? Essa daqui sumiu, só ficou 2. Então, dado isso, que no Antigo Testamento, a gente consegue ter isso bem claro no livro de Êxodo. Tem um momento em que Moisés ele passa uma lei civil para o povo, quando ele está no pé do monte, e ele abre uma aliança com o povo. Ali é estabelecido o Estado de Israel, porque é um pacto civil. E dado que ele faz esse pacto com o povo, de Deus com o povo, ele sobe para o monte e ele começa a receber outro tipo de leis, que são as leis que hoje a gente conhece como cerimoniais, ou aquelas leis que eram parte do culto do judeu. Quando a gente entende isso, a gente hoje, nos dias de hoje, a gente não deve aplicar as leis cerimoniais como elas foram passadas para Moisés, porque essas leis foram cumpridas completamente em Cristo, né? Um livro que vai abordar isso excelente é o livro de Hebreus, e você consegue encontrar ele na Sagrada Escritura, na Bíblia, né? O livro de Hebreus trabalha não só, mas ele vai trabalhar com muito peso esse assunto, né? Essas leis, elas foram cumpridas em Cristo. A outra parte das leis, ultimamente, geralmente, os cristãos e reformados entendem que essa lei civil não deve ser aplicada nos dias de hoje, né? Sim. Mas o que a gente vê na Escritura? Que os outros povos, eles eram julgados por Deus a partir da lei mosaica, da lei civil mosaica. Quando um povo ele desobedecia muito profundamente aqueles parâmetros mosaicos, aquele povo ele era julgado e ele era condenado. E se um povo ele era conformado e eles obedeciam aquelas leis,
Deus mostrava para com aquele povo algum tipo de condescendência, né? Dado isso, que não só o povo judeu era julgado por meio dessa lei, mas todos os outros povos também eram julgados, inclusive quando a gente vê vários salmos ali, os povos vão se achegar a Deus e eles vão obedecer a tua lei. Tem vários salmos que falam isso, né? Os gentios obedecerão a tua lei. Ué, se a lei civil está errada, por que os salmos falam que isso é uma coisa boa, né? Eu não sei se a Geneina é judia, mas eu não sou judeu, né? Por que os salmos fala que os gentios, nós que não somos judeus, iríamos até Deus para obedecer às leis de Deus, né? Ora, a Bíblia sim enxerga a obediência da lei civil como benéfica, e a gente vê isso também no Novo Testamento, em vários pontos, né? Dado isso que o cristão ele precisa obedecer essa lei do Antigo Testamento, eu vou só abrir um parênteses que eu acho que algumas pessoas podem se perguntar, mas no Novo Testamento Jesus não aboliu essas leis? Aí vamos fazer algumas perguntas rápidas, então. Eu não vou abordar muito profundo esse assunto, mas no Antigo Testamento era proibido você assassinar. Hoje, o cristão pode assassinar porque essa lei foi abolida? Eu acho que não. Então, tem outra lei lá que você não pode mentir para o seu próximo. Hoje em dia, nós podemos mentir aí para todo mundo? Essa lei foi abolida? Também acho que não. Mas cobiçar a mulher do próximo e roubar as coisas dos outros, aí tudo bem, né? Eu posso cobiçar a mulher dos outros, eu posso roubar as coisas dos outros. Eu posso hoje em dia? Essa lei foi abolida? A gente precisa definir muito bem o que significa abolição da lei. No Novo Testamento, aquilo que é abolido são as leis cerimoniais, porque elas são cumpridas em Cristo. Dessa forma, da forma que foi escrita no Antigo Testamento, ela foi abolida. Mas a lei civil entre um ser humano e outro, essa lei não teve mudança, né? Nós continuamos obrigados a obedecer essas leis. E aí, então, aí foi a resposta da primeira pergunta, né? Se a gente deveria obedecer essas leis civis. A segunda é como é que a gente aplicaria essas coisas. Eu acho que uma frase muito boa, inclusive eu recebi um caneco de uma amiga minha com essa frase escrita, porque no canal a gente aborda bastante esse assunto, né? E boa parte do material que eu jogo e até do que eu estou falando aqui é baseado no trabalho do Rushduni. Ela me deu uma caneca com a frase escrita. É uma frase do Rushduni. Homens de Deus não são revolucionários. O caminho de Deus é a regeneração. O que isso tem a ver com política? Como é que nós fazemos para que as leis do país sejam aplicadas nesse país? É lógico que a forma direta de fazer isso é que os políticos mudem as leis e passem a colocar leis cristãs, né? Mas se a gente for fazer isso, então vamos olhar as leis do nosso país, vamos analisar aquilo que está errado, vamos jogar fora, e a gente vai colocar aquilo que é certo, que está na lei de Deus. Se a gente for fazer isso, a gente vai pegar a Constituição brasileira inteira, jogar no lixo, colocar uma outra lei no lugar. O que é isso? Isso é a definição de uma revolução. A palavra revolução é revolver. Você colocar de cabeça para baixo. Quando você pega uma caixinha de suco, aí está lá escrito, agite bem antes de usar. Isso é uma revolução. Você está revolvendo a caixinha, né? O cristão, ele não é movido por revolução, por agitar. E isso é importante a gente lembrar de uma frase de Cristo, né? Agora, eu não estou lembrado se é uma frase de Jesus, mas é uma frase que está na Bíblia. Está na Bíblia. Não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. Isso está no Antigo Testamento, né? Mas
é repetido algumas vezes no Novo Testamento. E isso é importante porque o cristão, ele jamais deve forçar a sua religião em cima de uma pessoa, ou forçar a sua ordem legal em cima das outras pessoas. Por quê? Porque isso não gera mudança. Não é por força e nem por violência que nós alcançamos os nossos objetivos, mas é pelo Espírito de Deus. O que é o que o Espírito de Deus causa no ser humano? O Espírito de Deus é aquilo que nos transforma, que regenera, né? Que realmente faz um cristão, uma pessoa que ama a Deus. Dado isso, e lembrando a frase que o caminho de Deus é a regeneração e não a revolução, a gente não deve fazer uma revolução no país. Olha, já que o certo aqui no Brasil são que as leis de Deus sejam aplicadas, então a gente vai causar uma revolução, vamos destruir o Congresso, vamos abolir a Constituição brasileira, vamos fazer uma guerra ali, a gente vai lá com paus, pedras, espada, muitas armas, a gente destrói tudo, explode o Senado, e aí então a gente vai colocar as leis de Deus e aí tudo vai ser incrível, né? Não, porque jamais, mesmo que a gente consiga fazer isso, a gente conseguiu fazer uma guerra, a gente conseguiu destruir o Senado, a gente destruiu Brasília e a gente colocou um governo novo e a gente colocou as leis certas. Vai dar errado. Vai dar errado, porque os propósitos divinos jamais são alcançados por meio da força. Eles são alcançados por meio do Espírito de Deus. Como que isso se aplica? As pessoas, vamos voltar nesse exemplo que eu dei, né? Que a gente fez a revolução, destruímos o Brasil e reconstruímos tudo de novo, e agora as leis são tudo cristãs. O povo se tornou cristão? Não, o povo continua um monte de pessoas iníquas que odeiam a Deus. Eles vão obedecer essas leis? Eles não vão obedecer essas leis. O povo vai fazer uma nova revolução. Eles vão destruir o governo estabelecido, o governo divino estabelecido, e vão colocar um governo lá horrível, de novo. O que precisa acontecer numa sociedade para que ela realmente obedeça às leis de Deus e para que essa ordem legal seja obedecida é que as pessoas sejam transformadas, que as pessoas sejam regeneradas. E a única forma da gente alcançar isso é por meio de regeneração. O Espírito de Deus transformando o coração das pessoas. Se a gente consegue fazer alguma coisa para alcançar isso, é por meio do evangelismo. Aí você vai olhar, mas Álvaro, que resposta estúpida essa que você me deu? Quer dizer que agora o jeito de eu mudar o Brasil politicamente é eu evangelizar? Você é um religioso bitolado, você é um extremista religioso. Aí eu então pergunto, existe alguma outra forma bíblica de se alcançar isso? Eu sei que existem formas políticas de alcançar a transformação social, mas nenhuma dessas formas são derivadas da Bíblia. A única forma bíblica de a gente alcançar transformação é por meio de pessoas que são regeneradas, que amam a Deus e a sua palavra, que obedecem à palavra de Deus. E dado que a sociedade ela concorda em obedecer a Deus, transformar isso em uma ordem legal é uma questão simples, né? Assim, é quase que inevitável. Quando as pessoas elas se tornam cristãs e elas amam a Deus e sua palavra, elas vão fazer com que a ordem legal seja transformada. E isso se conecta, inclusive, com a primeira pergunta que tu havia feito, né? Se os cristãos podem ou não, e se eles devem ou não se envolver com política, né? Dado isso que a gente tem um evangelismo em massa e Deus converte o coração dos homens e a sociedade passa a se tornar cada vez mais cristã, exercer domínio no campo político vai fazer com que as leis comecem a ser criadas em favor da ordem moral do povo. E dado que o povo é cristão, essa ordem moral, de forma legal, é a lei civil que Deus estabelece na sua palavra, né? Então, a forma da gente alcançar as leis de Deus sendo aplicada nos dias de hoje, de forma realmente eficaz na prática, são cristãos espalhando a sua fé
e temendo a Deus em primeiro lugar. Sim, eu acredito que ficou bem esclarecido também essa questão de que para o cristão não tem essa opção de ser revolucionário, né? Uhum. Principalmente nesse sentido que de mudanças aí políticas, né? Porque a gente sabe que, na verdade, mesmo com, de repente, se mudasse uma constituição de um país, mas a população, ela não muda com isso, né? Necessariamente. Na verdade, a população, ela necessita realmente de passar realmente por esse processo de aprendizado e conversão que não venha com uma força, né? Ela vem realmente com realmente a palavra realmente de Deus. E eu acredito que essa foi a nossa última pergunta, né? E agora queria que você estivesse fazendo os esclarecimentos. Algum, algum esclarecimento que você quiser fazer. Eu acho que os assuntos que a gente abordou, não sei se alguém fez alguma pergunta sobre, mas acho que os assuntos eles estão bem colocados, né? Sim. E se eu puder só fazer novamente a conexão entre a primeira pergunta e essa última que tu fez, como é que a gente vai aplicar a lei divina, né? O papel do político hoje, do cristão na política, é sim colocar leis justas, né? Mas Uhum. esse é um problema que a gente precisa enxergar. Se a população toda for anti ou contra as leis de Deus, elas não vão votar nesse político e esse político não vai colocar essas leis, né? Dessa forma, sempre a gente precisa enxergar o trabalho do cristão como completo, né? Como na vida completa. Os políticos cristãos devem fazer o seu trabalho, mas os cristãos necessariamente também precisam fazer o seu trabalho. E uma das comissões mais importantes que Jesus deu quando ele quando ele foi assunto aos céus é fazer discípulos, evangelizar, né, pregar em todas as nações e ensinar os mandamentos de Deus, né? Ensinar que as pessoas temam a Deus e obedeçam aos mandamentos de, de Deus. Dado isso, os cristãos que não são políticos já têm trabalho suficiente. Você tem que trabalhar, você tem que trabalhar e evangelizar, mostrar a sua fé e mostrar para as pessoas que a fé cristã é a única que é verdadeira e a fé em Jesus Cristo é a única forma de nós sermos salvos, realmente salvos, completamente, tanto nessa vida como na futura. Nessa vida, através da obediência a Deus, né? Não morrendo e permanecendo obedientes a Deus e obedecendo a Deus, né? Salvando a nossa família da perdição e da destruição completa. E na vida futura, o mais importante, salvos e redimidos por Deus, né? E não jogados no inferno, né? Quando o cristão ele espalha essa sua fé e a verdade do evangelho, dessa forma sim a gente tem um impacto político, porque conforme a população cristã se torna cada vez maior, isso vai demandar leis que comportem a moral do povo, né? E assim as leis vão caminhando cada vez mais para se conformar e ficarem mais parecidas com aquilo que nós encontramos na palavra de Deus. Acredito que seja isso hoje, Janaína. Sim, verdade. Então, eu já vou estar finalizando, né? Eu agradeço a sua participação, né? Se Eu que você agradeço quiser o convite. fazendo alguma consideração, algo que você queira estar Ah, falando. se o pessoal quiser conhecer o meu material, tem o nosso canal, né? Como eu falei no início. Sim, Irmão Nergismo no YouTube e no Instagram. E recentemente também a gente começou um podcast no Spotify. Você pode achar no Spotify.
chamado Rosas Podcast. Rosas com U no meio. Rosas. Rosas Podcast. Sim. Então, muito obrigada pela sua participação. Espero que o pessoal acompanhe também o seu canal, né? E eu vou estar encerrando a live agora. Muito obrigada. Excelente, então. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.